No sábado, nós começamos a ler o capítulo 11 da carta aos Hebreus. E esse capítulo é dedicado à fé. O autor da carta aos Hebreus fala sobre a fé e dá exemplos de homens de fé que viveram no passado e que são exemplo para nós. Então hoje nós ouvimos a continuidade daquela reflexão e o autor então faz uma espécie de compilado desses homens de fé e do que eles suportaram, do que eles padeceram, tudo porque acreditavam, e uma vez que eles acreditavam, também tinham a esperança. Esse capítulo 11 começa dizendo justamente que a fé é o fundamento da esperança. Quem crê, espera o cumprimento das promessas de Deus, espera que Deus lhe dê os meios adequados para alcançar aquilo que Deus prometeu, para conquistar, obter aquilo que Deus prometeu. Nós esperamos que Deus nos dê a sua graça para nós alcançarmos a salvação. E então a carta aos Hebreus fala de tantas pessoas do Antigo Testamento que não viram a promessa de Deus cumprida porque viveram antes da vinda de Cristo, mas que acreditaram e esperaram, tiveram confiança em Deus, foram fiéis a Ele e não foram decepcionados porque Deus cumpriu a sua promessa, ainda que eles não tenham visto nesta vida, neste mundo, a promessa de Deus cumprida. Então, servem para nós como exemplo. Nós também esperamos que a promessa de Deus se cumpra plenamente na nossa vida, não neste mundo, mas no outro. Então nós também caminhamos na esperança. Nós vemos como Deus já cumpriu no passado o que Ele prometeu e por isso confiamos que Ele cumprirá também, dando-nos a salvação, que nós seremos herdeiros dessas promessas que Deus fez. Receberemos em herança o reino dos céus. E no Evangelho nós temos esse episódio dos Gerazenos ou Gadarenos, desse homem possuído por um espírito impuro, e por isso também Jesus manda que esses espíritos, essa legião que possuía esse homem, se apodere daqueles porcos, que eram animais que os judeus consideravam impuros. Esse homem vivia num cemitério, entre os túmulos. Ou seja, quem vive no pecado, vive na morte. A sua vida não é vida, a sua vida é morte.
e tentavam acorrentá-lo. Ele se automutilava com pedras, caminhava sem direção, de um lado para o outro. Então, esse é um retrato de alguém que não é conduzido pelo Espírito de Deus, de alguém que não é conduzido pelo Espírito Santo, mas de alguém que é conduzido pelas suas paixões desordenadas, de alguém que é conduzido, em última instância, pelo demônio. Caminha de um lado para o outro, faz mal a si mesmo e vive na região dos mortos. A sua vida não é vida, porque não possui a vida sobrenatural da graça. Agora, Jesus liberta aquele homem. Antes que Jesus dissesse qualquer palavra, aquele homem que não podia ser dominado por ninguém, já tinha sido algemado, acorrentado, quebrava as correntes. Ele vem diante de Jesus e os demônios perguntam: que temos nós a ver contigo? Viestes para nos destruir. Então a presença de Jesus estabelece o reino de Deus. Aquele homem que era dominado pelo demônio, agora Jesus o liberta para que Deus reine sobre ele e ele tenha a liberdade. Enquanto o pecado escraviza, aprisiona, Jesus o liberta para que ele seja livre, seja filho de Deus. Mas as pessoas daquela região onde ele vivia, que conheciam aquele homem, pedem que Jesus vá embora. Jesus realiza aquele sinal tão extraordinário e eles não se convertem, ao contrário, eles mandam que Jesus vá embora. Talvez porque Jesus tenha causado um prejuízo material quando aqueles porcos se afogaram, que é um sinal dos demônios se precipitando no abismo, sendo vencidos por Jesus. Mas então, nós vemos aqui a questão do ambiente, das más companhias. O mundo, nós que temos como inimigos a carne, o mundo e o demônio. Então aquelas pessoas que viviam naquela região não eram pessoas de fé, não eram pessoas que fossem uma boa influência. Por isso também aquele homem continuava vivendo naquela situação. Eles, diante daquele sinal estrondoso, expulsaram Jesus. Olha, nós não queremos, nós queremos continuar vivendo a nossa vida do mesmo modo. E aquele homem quer seguir Jesus, ele se dispõe a seguir Jesus. Mas Jesus manda que ele permaneça onde ele está, que ele volte para a sua casa, para junto dos seus, e anuncie a eles a salvação, e é o que ele faz. Então, uma vez que ele está livre, e Jesus já não pode estar ali, porque as pessoas não querem a sua presença, ele dará testemunho de Jesus, ele será presença de Jesus. Algumas pessoas têm a vocação de seguirem Jesus numa vida consagrada a Ele, saindo de perto da sua família, da sua casa, para se dedicarem a Ele numa vida consagrada,
como hoje os religiosos, as religiosas. Mas muitos de nós temos a missão de ficarmos no meio do mundo e de sermos luz, de sermos presença de Jesus entre as pessoas. Entre aquelas pessoas que não querem a presença de Jesus e, no entanto, nós somos chamados a ser presença dele na vida delas, dando testemunho daquilo que ele fez por nós, dando testemunho daquilo que ele realizou, da obra que ele fez e continua fazendo na nossa vida, como aquele homem que Jesus libertou. Jesus não permite que ele o siga. Jesus quer que ele permaneça ali, sendo sinal de contradição. E justamente desse modo ele vai seguir Jesus, não indo embora, mas ficando. E sendo sal da terra, luz do mundo, naquele lugar onde as pessoas não quiseram aceitar a presença de Jesus. Essa também é a nossa vocação, essa também é a nossa missão. Então peçamos a Jesus que Ele nos liberte, para que livres nós possamos proclamar as suas maravilhas. Nós, povo que Ele conquistou, possamos anunciar aos nossos irmãos a salvação que Ele nos trouxe. Amém.